Fala galerinha, sou Jussiane, professora de História. Vou estar auxiliando vocês no conteúdo da segunda semana do PET 4. O conteúdo dessa semana vai estar falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Vários fatores aí influenciaram no conflito da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver aí a influência dos regimes totalitários na Europa, a gente vê aí o nazismo. O nazismo ele pretendia expandir o território, né? Nessa guerra, e também devido às causas do Tratado de Versalhes, né, as imposições feitas à Alemanha após o término aí da Primeira Guerra Mundial, tá? As várias imposições à Alemanha levou ao revanchismo na Alemanha e causou aí a Segunda Guerra Mundial. Além de pretensão de expansão territorial, a Alemanha também pretendia unificar a raça ariana. A raça ariana era a raça alemã que eles se consideravam uma raça superior às demais. Outro regime foi o regime de Mussolini, né? Benito Mussolini, que é o regime fascista, também um regime totalitário. Para quem não sabe, galera, o regime totalitário ele é um regime bem extremista do que a própria ditadura em si, tá? A própria ditadura em si, ela é bem mais tranquila se a gente for considerar em forma que é o regime totalitário, a sua forma de governar bem extrema, tá? De forma assim, sem liberdade nenhuma à população. A causa inicial dessa guerra se deve à invasão da Polônia. Para quem não sabe, a Polônia era um país para ter sido considerado independente pela Alemanha após ao término da Primeira Guerra Mundial. Já a Alemanha foi lá e invadiu a Polônia novamente. Aí os países foram lá e declarou guerra à Alemanha. Este foi o motim aí do caso da Segunda Guerra Mundial. As duas alianças que conflituaram neste conflito, os aliados formados pela Inglaterra, Rússia e França, e os países do eixo Alemanha, Itália e Japão. Que eram os países do eixo? O eixo levaram o nome da capital dos países, que era o eixo Roma, Tóquio, Berlim, que eram as capitais aí do bloco do eixo. A entrada dos Estados Unidos, galera, em 1941 se deve a, primeiro, os Estados Unidos queriam se manter neutro, apaziguado ali, aí o Japão foi lá e que invade a base Pearl Harbor e bombardeia aí essa base naval nos Estados Unidos, dos Estados Unidos, que localizava no Havaí, nas ilhas do Havaí. Pearl Harbor também tem o filme aí, Pearl Harbor, que retrata sobre este conflito. Então, os Estados Unidos, por fim, ele entra na guerra aí forçado devido a esse ataque aí do Japão à base dos Estados Unidos. A entrada do Brasil na guerra. O Brasil na guerra ele entra no período do governo Getúlio Vargas. O Brasil na Primeira Guerra ele não participa, ele só envia autoajuda. Na Segunda Guerra o Brasil vai à guerra. Primeiro, o Brasil estava apaziguado ali, mas de certa forma o Brasil estava ajudando os Estados Unidos e isso gerou desconfiança pela Alemanha. A Alemanha fala que a Alemanha bombardeia navios brasileiros na costa e mata brasileiros. Aí o Brasil vai e, de fato, entra na guerra. Lembrando que o Brasil, entrando na guerra e ao lado dos aliados contra esses regimes totalitários, que eram regimes de extrema ditadura, né, ditadura extrema, fala que isso vai influenciar a queda de Getúlio Vargas aqui, porque ele mantinha uma ditadura aqui, que é o que vai justificar o Brasil entrar na guerra contra a ditadura e ainda manter uma aqui. Então, isso também leva à queda de Getúlio Vargas aqui no Brasil. Outro fato, assim, muito triste, galera, que aconteceu nessa guerra foi o Holocausto. Para quem não sabe, o Holocausto foi o extermínio de milhares de judeus. Os judeus eram considerados raça inferior em relação à Alemanha. Então, estima-se que 6 milhões de judeus, entre eles 2 milhões eram crianças, né, foram exterminadas aí no período da Segunda Guerra Mundial. Muito triste mesmo. Por fim, a Alemanha, ela foi primeiro a Itália, né? A Itália ela já havia saído aí da guerra, já havia perdido, né? Para os países aliados, e ainda fica a Alemanha. A Alemanha, em abril de 1945, houve o cerco a Berlim, e aí fala que os alemães eles se renderam. Quem eram os alemães principais lá do governo? Hitler, né, também sua esposa e também os 12 líderes nazistas, fala que eles se suicidaram. Apesar que várias teses foram defendidas de monografias, alegando que Hitler havia fugido para o sul da América, mas isso ainda não foi comprovado, galera. Então, a Alemanha está fora, fica ainda o Japão resistindo. Então, em 6 de agosto e 9 de agosto, foi a vez de Hiroshima e Nagasaki. No final, aí, os Estados Unidos vai lançar a bomba atômica e aí, por fim, o Japão
demonstra aí que foi rendido, só após essa bomba atômica aí lançada nas duas cidades japonesas. E aí, por fim, é que essa guerra tem fim, né? E os aliados vencem a guerra da Segunda Guerra Mundial. Com o final do conflito, em 1945, foi criada a ONU, né? A ONU, Organização das Nações Unidas, cujo objetivo principal é a manutenção da paz entre as nações. Por fim, aí termina esse conflito. Espero ter ajudado vocês. Beijão para vocês. Tchau, tchau.